Você já se pegou pensando nos mistérios que ainda intrigam a humanidade, histórias que mexem com a nossa imaginação e segredos que ninguém conseguiu decifrar até hoje? Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. Hoje, galera, nós vamos mergulhar nos maiores mistérios do mundo, aqueles que nunca foram explicados, mas que continuam a despertar a curiosidade ao longo dos tempos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Quem foi Jack o Estripador? Como sabemos, ele foi um dos maiores e mais famosos assassinos em série da história, galera, que aterrorizou Londres em 1888 ao matar brutalmente cerca de 5 mulheres, mutilando seus corpos de formas horríveis. E até hoje, pessoal, ninguém sabe ao certo quem ele era. E para aumentar ainda mais o mistério, várias cartas foram enviadas à polícia, cheias de insultos sobre a investigação, e muitos até acreditam que era o próprio assassino que escrevia essas cartas. E apesar de muitos suspeitos terem sido apontados ao longo dos anos, a identidade de Jack continua um mistério sem solução, e com o passar do tempo, fica ainda cada vez mais improvável que essa verdade algum dia seja descoberta. O mistério de Cooper. Esse, para quem não sabe, foi um dos crimes mais ousados e intrigantes da história dos Estados Unidos. Lá em 24 de novembro de 1971, galera, um homem que se apresentou como Jim Cooper e depois, até mais tarde, foi apelidado como D.B. Cooper, sequestrou um avião da companhia Northwest Orient Airlines que fazia o trajeto entre Portland e Seattle. Então, durante o voo, ele afirmou que carregava uma bomba e exigiu $200 mil em dinheiro, além de 4 paraquedas. Quando o avião pousou em Seattle, Cooper recebeu o dinheiro e também os paraquedas e liberou os passageiros e mandou a tripulação decolar novamente. Então, em algum momento entre Seattle e Reno, ele saltou do avião com o dinheiro usando um dos paraquedas. E apesar das buscas intensivas feitas pelo FBI, Cooper nunca foi encontrado. Apenas, galera, parte do dinheiro apareceu anos depois, à beira de um rio da região. E até hoje, ninguém sabe quem ele realmente era. E por isso, o caso foi oficialmente encerrado em 2016, mas continua a impressionar investigadores e apaixonados por mistérios. Quem matou John Kennedy? Esse é um dos maiores mistérios dos Estados Unidos e provavelmente nunca mais será resolvido. Para quem não conhece essa história, eu vou dar uma breve resumida, galera. Lá em 22 de novembro de 1963, o então presidente John Kennedy foi assassinado em Dallas e o acusado foi um homem chamado de Lee Oswald. Só que desde então, muitas pessoas acreditam que ele não agiu sozinho e que havia outros atiradores envolvidos. E para dar ainda mais força a essa teoria, 2 dias depois, em 24 de novembro de 63, Oswald foi morto a tiros antes que conseguisse ir a julgamento. O responsável foi um homem chamado Jack Ruby, dono de uma boate, que disse ter agido por conta própria. Então, a versão oficial, galera, é que Oswald matou Kennedy sozinho e que Ruby matou também por vontade própria. Só que muitos historiadores questionam essa explicação. Por isso, o caso continua cercado de teorias. E depois de todos esses anos, é bem difícil que surjam novas provas, né, pessoal? Então, provável que esse caso fique sem uma resposta definitiva para sempre. Agora, galera, chegou aquele momento que eu interrompo o vídeo só para pedir para vocês deixarem o like e também se inscrever no canal, caso ainda não fizeram isso, porque tem bastante gente, galera, que está assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo. Então, por favor, se você não se inscreveu ainda, se inscrevam, que isso vai me ajudar demais. É bem rápido e de graça, é só vocês apertar no botão vermelho de inscreva-se que tem aqui embaixo do vídeo, que você já vai estar inscrito no canal. E também lembre de ativar o sininho que fica do lado do botão vermelho, que assim vocês recebem as notificações de quando sair vídeo novo. Então vocês fazendo isso, galera, vai me ajudar muito, mas muito mesmo.
Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. Linha de Nazca. Para quem nunca ouviu falar delas, esse lugar fica no deserto de Nazca, no Peru, e tem essas figuras gigantescas que só podem ser vistas de cima, já que do chão você mal consegue notar algo de estranho. Mas quando, pessoal, você sobrevoa a região, dá para ver figuras detalhadas, além de alguns padrões geométricos bem diferentes. Essas figuras começaram a ser descobertas lá na década de 1930, quando os primeiros voos sobre essa área foram feitos. E o mais curioso, galera, é que, segundo vários cientistas, não havia tecnologia na época que conseguisse explicar como eles foram criados. Por isso, só aumentou ainda mais o mistério sobre quem estava fazendo esses enormes desenhos. E até hoje, ninguém conseguiu explicar ainda. Onde está a Arca da Aliança? Para quem não conhece, ela seria como, digamos, o cofre sagrado onde estavam guardadas as tábuas com os 10 mandamentos que Deus teria entregue diretamente para Moisés. Só que lá em 587 a.C., Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. E nesse ataque, a cidade foi saqueada e os templos e lugares sagrados dos judeus acabaram destruídos. Então, depois disso, ninguém mais soube ao certo o que aconteceu com a arca. Tem quem diga que ela foi levada para a Babilônia, outros já acham que ela foi escondida antes mesmo da invasão começar, e tem algumas pessoas que acreditam que talvez ela tenha sido destruída junto com o restante da cidade. Mas no fim das contas, galera, o paradeiro da arca ainda é um mistério que ninguém conseguiu resolver. Quem construiu Stonehenge? Para quem não sabe, esse é um dos monumentos mais misteriosos do mundo. E ele é formado, pessoal, por enormes círculos de pedras na Inglaterra e foi construído entre 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Mas para que foi construído ainda é um grande mistério até hoje. Algumas pessoas acreditam que esse lugar era um local para observar as estrelas, outros já acham que era um templo religioso, ou talvez um lugar de cura, e tem aqueles que dizem que era até um portal para outra dimensão. Mas o que impressiona mesmo nesse lugar, galera, é a dificuldade e a precisão dessa construção, que é algo impressionante, principalmente levando em conta, pessoal, as ferramentas limitadas que eles tinham na época. E até hoje, o mistério permanece sem uma resposta definitiva do porquê esse lugar foi construído. Bolas de pedras gigantes. Essas bolas de pedras, quase que perfeitamente esféricas, foram descobertas na Costa Rica lá em 1980 e elas variam de tamanho, com algumas pesando, pessoal, alguns quilos e outras que vão até várias toneladas. Elas estão espalhadas por todo o país e algumas até foram levadas para exposição nos Estados Unidos. Mas a grande questão que fica, né, galera, é quem criou essas esferas e para quê? Estudos indicam que elas foram esculpidas entre 200 a.C. a 600 depois de Cristo, mas o mistério continua. Como eles conseguiram fazer elas com tanta precisão e perfeição? Ainda mais naquela época, né, pessoal, que não tinha as ferramentas avançadas que nós temos hoje. Por isso, esse é um enigma que intriga arqueólogos e curiosos do mundo todo até os dias atuais. Estamos sozinhos? Agora, pessoal, aquela pergunta que não sai da cabeça de muita gente por aí. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Lá em 1961, o astrofísico Frank Drake desenvolveu uma famosa equação que sugere que a chance de existir vida em algum outro canto do cosmos é bem alta. Segundo ele, levou em conta vários fatores, como a formação de novas estrelas, a quantidade de estrelas com planetas e as condições necessárias para que a vida possa existir. Mas, como sabemos, até hoje não foi encontrado outros sinais de vida além de nós na nossa galáxia.
Mas a busca continua e a ideia de que talvez podemos não estar sozinho ainda inspira cientistas e sonhadores pelo mundo todo. Bom, pessoal, esses foram alguns dos maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém conseguiu resolver de verdade. E agora eu quero saber de vocês, qual desses mistérios mais mexeu com a sua curiosidade? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like para apoiar o canal, se inscrever se ainda não for inscrito e também lembre de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!